Mudança de tendência. A mudança de tendência ocorre justamente quando aparece o que chamamos de pivô. Existem dois tipos de pivô, os de alta e os de baixa. Bom, pessoal, a mudança de tendência, ela é exatamente como diz o nome, né? Nós temos aqui um gráfico do dólar, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Nós temos aqui um gráfico do dólar. O que seria a mudança de tendência? A mudança de tendência seria mais ou menos isso. O mercado abriu aqui, né? Ficou meio lateralizado, ele abriu. Vou verificar aqui. Abriu aqui em 5.366,88, né? Desceu, subiu, ficou meio lateralizado e encontrou uma tendência, certo? Ele veio até 5.326,84 e aqui ele achou uma outra tendência subindo aí 40 pontos. Né? Se nós formos colocar um gráfico de 1 minuto, né, a gente tem aqui essa situação um pouco mais acentuada, certo? O mercado veio, né? Estava aqui, começou a descer. Quando ele chegou nessa região, ele encontrou ele mudou a tendência dele, passou a ser uma tendência de alta, subindo 40 pontos. Desceu 54 pontos, subiu 40 pontos. Ele teve uma mudança de tendência. Não necessariamente uma mudança, vamos tentar encontrar aqui um outro dia, porque aqui ele está numa tendência de baixa. Vamos ver aqui. Aqui vocês podem ter uma noção mais apurada da mudança de tendência. Né? Aqui bem acentuada mesmo, né? Que é o que nós estávamos olhando ali. O mercado veio, desceu 54 pontos e subiu 40 pontos. E aqui volta a descer 40 pontos. Provavelmente, né, seguindo aquela sequência, vai descer aí aproximadamente 54 pontos. Aí mais ou menos até essa região, vai fazer o pullback, vai voltar, vai mudar de novo a tendência e vai voltar. Então, mudança de tendência é isso. É quando o mercado desce, né, até um determinado ponto e aqui ele sobe de novo. Se nós fôssemos colocar as linhas de suporte, seria aqui, aqui e aqui. Então a gente tem várias zonas de suporte, mais uma zona de suporte aqui, né? E por aí vai. E é dessa forma que a gente pode identificar essa mudança de tendência. Pivô de alta. Acontece após o movimento de baixa. O pivô é um candle, ou candlestick, que aparece quando a resistência é quebrada. Nesse caso, dizemos que houve uma mudança de tendência, pois os topos e os fundos não são mais descendentes. Isso acontece logo após uma mudança. Logo após a mudança de tendência, a gente tem essa situação. Bom, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né, mais descrito. A gente tem aqui a mudança de tendência, certo? Que o mercado veio, desceu até esse ponto, desceu até 5.445,50, subiu novamente, parou numa resistência e desceu. Quando ele volta a subir, notem que esse fundo é mais alto que esse fundo. Isso indica que ele teve uma mudança da tendência. Isso é um pivô de alta. Logo que ele subiu, ele rompendo a resistência, no próximo candle se entra com uma compra. E é assim que funciona a compra nesse sentido, na reversão de tendência. Pivô de baixa. Tem as mesmas características do pivô de alta, mas aparece em movimentos de alta. O pivô de baixa se forma quando o suporte é quebrado. Só ocorre quando o fechamento do candle fica abaixo do suporte. Bom, pessoal, aqui nós temos o exemplo de pivô de baixa. O mercado veio subindo, né? Chegou até a casa dos 5.381,50
e a gente observou aqui a mudança da tendência, certo? E mudou a tendência. Chegando aqui, ele deu uma respirada, formando o pivô de baixa. A partir do momento que o candle abre abaixo do suporte, a gente entra com uma venda, seguindo assim a tendência do mercado. Então esse é o exemplo do pivô de baixa. O mercado vem, ele vem até um determinado ponto, desce, tenta subir de novo, não consegue, e dali ele vai caindo até embaixo. Então esse, galera, esse é o exemplo do pivô de baixa. O pivô lhe dá a oportunidade de compra ou de venda nos rompimentos, ou seja, a partir do momento que ocorrer um pivô de alta, você entrará comprando, e quando aparecer um pivô de baixa, você entrará vendendo. Linhas de tendência. Vale ressaltar que existem linhas de suporte e resistência, que são inclinadas, e essas linhas são chamadas de linhas de tendência. Existem duas linhas de tendência, as linhas de alta e as de baixa. LTA, essa é a linha desenhada ao ligar dois ou mais fundos do ativo. A LTA é o que chamamos de linha de tendência de alta. Vocês vão ouvir muito falar sobre LTA. Sempre que vocês ouvirem a sigla LTA, significa linha de tendência de alta. Você irá perceber, quando traçar a LTA, que os ativos, quando chegam próximos a essa linha, tendem a tocá-las e a subir novamente, continuando o zigue-zague. Essa linha tem a mesma propriedade dos suportes. Quanto mais antiga e testada, mais forte ela será. Bom, pessoal, essa seria a LTA. A LTA seria essa linha que nós traçamos, né, ligando dois ou mais fundos. Né? Nesse caso aqui, a gente traçou uma linha aqui de um dia após o outro. Vocês podem ver que eles obedecem, né? O mercado abriu aqui em 5,32, certo? Subiu até aqui, subiu 92 pontos, desceu mais 44 pontos, subiu aproximadamente 90 pontos, certo? Desceu mais uma vez aqui, subiu, subiu novamente, né? 102 pontos, desceu de novo, e assim, por consequência, a gente consegue, traçando essa linha, a gente consegue ter uma noção da tendência, certo? Onde o fundo é mais alto que os topos, né? Então, ela vai subindo e vai respeitando. Vocês podem ver que ele vem, o mercado vem, desce, sobe de novo, desce, sobe, respeita a LTA, sobe de novo, tenta descer, não consegue, sobe de novo, tenta descer novamente, não consegue, sobe de novo e desce. Aqui, onde encerrou o pregão aqui nesse dia, foi no dia 29 de janeiro, encerrou às 18 horas, né? No outro dia, no dia 1º de fevereiro, ele já abriu com um gapzinho de baixa aqui, né? Abriu abaixo da LTA. E assim ele foi indo, né? Então a gente tem aí o exemplo da LTA. LTD é a linha que traça topos de fundos descendentes, formando um canal de baixa, ao contrário da LTA. Essa linha tem a mesma propriedade das resistências. Quanto mais antiga e testada, mais forte ela será. Ao contrário da LTA, é uma linha que se traça de cima para baixo. Bom, pessoal, aqui nós temos o exemplo da LTB. Essa é a LTB, a linha de tendência de baixa. Nós traçamos uma linha nos topos, dois ou mais topos existentes.
a gente tem aqui uma linha de tendência. Vocês podem ver que aqui, onde nós iniciamos, o mercado abriu em 5.399, 5.400 aproximadamente. Ele subiu até 5.424, foi um topo. Desceu novamente até 5.387, formando um fundo. Subindo mais uma vez, respeitando a LTB, no 5.411, formando um topo. Desceu novamente, aqui ele desceu aproximadamente 35 pontos, 34 pontos. Subiu novamente, tentou ultrapassar a linha de tendência de baixa e não conseguiu, e desceu novamente. Bastante. Até aqui ele desceu novamente até a 5.361. Aqui ele subiu, rompendo a nossa linha de tendência de baixa. Então, esse é o exemplo da LTB, linha de tendência de baixa.